Tá vendo esses desenhos? E se eu te disser que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. Manos, se você soubesse o quanto foi difícil gravar esse vídeo, você deixaria um like aí agora, cara. Fala moçada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, mais um tutorial insano com 3 personagens. Velho, tutorial com 3 personagens você vai ver somente aqui, beleza? Porque realmente é muito complicado de fazer. E seguinte, né, dessa vez nós vamos fazer aqui o triozão lá da luta. A gente já fez Daki, Zenitsu e Inosuke. Agora vamos fazer Tanjiro, Uzui e Gyutaro, beleza? E aqui nós estamos com a primeira parte do vídeo, tá? O desenho aí pra vocês. E essa partezinha aqui a gente vai fazer a coloração. O vídeo ficou um pouquinho extenso, vocês viram aí. Então, mano, na moral, assiste o máximo de tempo possível, porque vídeo extenso aqui no YouTube é bem complicado, tá? Como eu não quero estender mais esse vídeo ainda, a segunda parte vai estar no primeiro comentário fixado, que eu vou ensinar a coloração também. Aqui você aprende a desenhar e colorir. Então, se você é novo, mano, se inscreve no canal que você vai aprender muita coisa e vai ver muito vídeo bacana também. Não esquece do likezão, ver se a gente pega 1000 likes nesse vídeo. Para o próximo tutorial avançado tem que ter 1000 likes nesse vídeo, beleza? Então deixa o likezão aí. Pessoal, já adiantando para vocês, tá aí uma imagem com todas as medidas que eu usei no tamanho A4 no papel. Tá tudo certinho, é só você fazer as medidas do mesmo jeito e acompanhar o vídeo agora. E bora lá começar aqui, moçada. Já vamos começar pelo Gyutaro, tá? E nós vamos iniciar aqui fazendo um tracinho mais ou menos em cima do centro da folha, certo? Que aqui vai ser a base da cabeça dele, tá? E esse tracinho ele tem 5 centímetros. Então, após fazer isso, você vai e demarca aí um círculo. Lembrando que esse círculo ele não precisa ser exatamente redondinho, 100% perfeito, tá? Aqui é só uma marcação que a gente vai precisar para poder fazer a base da cabeça dele, tá? Em seguida eu faço um tracinho no centro também para fazer uma leve divisa. E aqui ao lado dele eu vou fazer 2 traços inclinados, tá? Um vai estar inclinado para um lado e o outro vai estar inclinado para o outro. Em seguida eu vou fazer outro traço embaixo, porque aqui vai ser a medida dos olhos dele, né? A gente sabe que o Gyutaro ele tem aqueles olhos bem caídos, né? Aqueles olhos baixos, né? Então a gente faz assim que já fica mais fácil de definir os olhos dele, tá? E agora eu já posso demarcar, né, as basezinhas dos cílios dele. Lembrando que a parte de cima dos cílios eles são bem grossos, bem escurecidos, e a parte de baixo você pode fazer apenas como traço. Então eu vou fazendo dos dois lados já para deixar bem parecido um com o outro, e por fim eu vou colocar a íris dele também, tá? A partir do momento que eu faço os olhos dele, eu já posso definir também aqui a parte da pálpebra, que são alguns tracinhos de detalhes que a gente coloca, e também a sobrancelha dele. Lembrando que a sobrancelha ela é bem levantada, né? E no finalzinho ela é pontiaguda, ela é tortinha, tá? Então você pega esses detalhes aí, colocando outros detalhes pelo olho também, tá? Como uns tracinhos, que ele tem tipo umas veias no olho, né? Só que como o desenho é bem pequeno aqui, a gente faz apenas os leves tracinhos, que aí já fica bem semelhante, certo? E aí depois vamos definir mais alguns tracinhos de pálpebra, só que na parte de baixo do olho do personagem. Descendo um pouquinho aqui no traço central do círculo, eu vou demarcar onde vai ser mais ou menos o nariz dele. Lembrando que tudo que a gente faz aqui no início do vídeo é um esboço, então a gente não sabe ao certo se vai usar essa parte ou não, ou se vai ajustar depois, tá? Então é bom que você desenhe tudo bem clarinho. Eu faço um outro traço para definir o traço da boca, né? E depois eu faço o rosto dele completo, tá? Lembrando que essa base do rosto dele aí, ela é bem pontiaguda, né? Ela é bem fininha ali no final dela, na base do queixo. E depois eu posso definir a boca com os dentes dele, tá? Vou fazer 2 detalhes de dente de um lado para o outro também. Bom, inicialmente o desenho fica um pouquinho estranho, né? Porque a gente é acostumado já a ver ele todo detalhado.
mas não se preocupa que ele vai ficar bonitão como vocês viram aí no início do vídeo, né? Aqui agora vamos adicionar a franja dele para a gente focar um pouquinho nessa base do cabelo, tá? Então eu começo com a franja central, fazendo ela toda ondulada. Veja que ela é bem ondulada, né? E ela tem aquelas curvas mais quadradas também, tá? Levando até uma ponta bem fininha. Então essa é a base para fazer o cabelo dele, que o cabelo dele é todo ondulado mesmo, tá? E ele vai fazendo essas ondulações em todas, simplesmente, né? Todas as mechas que eu vou colocar aqui, ok? Então eu vou fazendo uma por uma, seguindo esse modelo inicial aí da primeira mecha. Só que claro, né? Vai ter mechas que vão ser um pouquinho mais grossas e outras mechas elas vão estar um pouquinho mais finas, né? Então na base do vídeo que eu vou fazendo aí, você vai e começa a fazer o seu, né? Claro, totalmente de forma devagar, acompanhando os traços aí que eu tô mostrando tudo certinho, tá? Você só pega esse padrão, que o cabelo dele tem um padrão mesmo, e aplica aí em todo o seu desenho, certo? Ok, finalizando o cabelo, eu vou fazer dois traços que vai ser a base do ombro dele e também vou fazer um tracinho aqui na base do pescoço, né, que vai para o peitoral também. Lembrando que o Gyutaro, ele é um personagem que ele é muito magro, né, ele é magérrimo, então ele mostra muito a carcaça dele, né, que é tipo, ele é o famoso personagem pele e osso, né, então ele não tem nada aqui de carne nessa parte para mostrar, então os ossos dele eles vão ficar muito expostos no traço dele, tá? Então a gente representa isso. Em seguida eu vou fazer um detalhe que ele tem pelo pescoço, né? Detalhe de tecido, e aí dentro desse tecido ele tem vários outros detalhezinhos, várias outras divisas, e aí eu vou colocando uma por uma. Mas observe que quando eu fiz esses detalhes de tecido, né? Quando eu vou fazendo ele, eu simplesmente vou demarcando assim várias curvas, né? Porque é um tecido que ele é todo curvado, tá? Então tem que lembrar de fazer essas curvas, e os detalhes de dentro eles vão acompanhando essas curvas que o tecido faz. Aqui na parte de baixo eu vou desenhar o peitoral dele agora, tá? Aqui essa parte do peitoral ela já vai se remeter à parte da costela dele também. Então eu faço dois traços de um lado e do outro, né? Umas divisazinhas. Veja que os traços que eu faço eles são curvados, mas eles têm falhinhas, né? Pelo meio. Então ele fica vários risquinhos, né? Em seguida eu vou demarcar um tracinho no centro para depois poder fazer o restante aqui da parte da costela e o abdômen dele também. Então, como eu tinha dito, ele é um personagem bem magro, né? Ele tem vários detalhezinhos aqui de magreza até a base da cintura dele, que é até onde a gente consegue enxergar no personagem, tá? E aí para finalizar eu vou fazer uns outros detalhezinhos em alguns cantos, só para deixar o desenho mais detalhado e finalizado aí para você, e vai ficar bem bacana, né? Pronto, já fizemos o Gyutaro, agora vamos para o Uzui. Para fazer o Uzui, nós vamos começar com o traço, o mesmo estilo, tá? A gente faz aquele traço inicial e faz o círculo ao redor desse traço, tá? Usando ele como medida maior para o diâmetro do círculo, tá? E lembrando, esse tracinho aqui que eu fiz inicialmente, ele tem 6 centímetros e ele não precisa exatamente, né, no caso do círculo, ficar bem perfeito, tá? Porque aqui é só uma demarcação.
A parte do Uzui ele tá em formato lateral, tá? Então vou fazer um tracinho na lateral aqui, aquele traço central. E ele tá também um pouquinho caído, né? Essa partezinha do olho dele tá um pouquinho para baixo, então vou fazer essas duas curvinhas aqui que estão voltando um pouquinho mais para baixo, tá? E depois duas demarcações onde vai ser o olho do personagem. A partir desse momento que a gente tem essas demarcações, a gente já pode até começar a detalhar o olho dele para deixar todo certinho, ok? E esse olho dele a gente sabe que ele tem aquela parte dos cílios grossos em cima também, e embaixo ele vai ser um pouquinho mais fino, né? Porém, na parte do canto do olho, atrás do olho, né, no final dele, é um pouquinho mais grosso também na parte de baixo, tá? Como eu fiz aí. E ele tem aquele olho bem pontiagudo, né? Na parte da frente e na parte do fundo do olho também, ele é todo pontiagudo, tá? De um lado a outro. Então aí eu vou definir essa partezinha junto com a íris, né? Que a íris eu vou deixar um tracinho falhado, que para mim vai ficar bem bacana desse jeito. E depois eu vou colocar uns detalhezinhos de pálpebra, tá? Em seguida aqui eu já posso trabalhar o outro olho. Veja que na parte do Uzui eu estou fazendo o olho de um jeito diferente, né? Com o Guitar eu fiz os dois olhos ao mesmo tempo. E esse aqui eu estou fazendo um e depois o outro, né? Porque aqui ele tá diferente, tá? Ele tem uma diferença de um para o outro, justamente pelo personagem estar na lateral. Mas a base é a mesma, o olho é bem pontiagudo de um lado ao outro, né? E a gente já sabe que o cílio em cima e no canto eles são um pouquinho mais grossos. Depois, traços de pálpebra. Aqui agora podemos gerar a base do nariz e também a base da boca. Veja que o nariz eu sempre desenho um pouquinho na lateral do traço central que eu faço, né? Eu faço ele mais próximo ao outro olho, tá vendo? Eu não faço ele justamente no traço central. A boca dele, ele tá com aquela boca com expressão séria, né? Então vou fazer aqui, é uma coisa até mais fácil de fazer também. E ela fica bem centralizada também de acordo com o ângulo do personagem, tá? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a definir uma mecha dele que ele tem aqui, né, na parte do cabelo no canto, tá? Aqui na verdade no centro, entre um olho e o outro. E aí eu faço os detalhezinhos dela, né, dividindo também. Lembrando que eu sempre estou apagando traços assim que eu não vou precisar mais, né? Então à medida que eu vou fazendo eu vou apagando. E agora eu vou fazer a base da bandana dele, tá? Então por isso que eu já fiz essa mecha central, porque ela vai me ajudar a fazer essa base da bandana. Assim que eu defino a altura da bandana, a espessura dela também, né? Eu começo a colocar detalhes por dentro, tá? Juntamente com outros detalhes que são os cristais aqui dentro, certo? E nesses cristais eu faço primeiro a definição maior dele, depois eu faço uma definição menor e aí eu dou o efeito 3D que ele é causado pela bandana também, né? O cristal ele tá acoplado à bandana que ele usa, tá? Lembrando que ele tem uns cristalzinhos pendurados ao lado da bandana, tá? Só que aqui no caso esses cristalzinhos eles já teriam sido cortados pela base da luta, tá? Pelo momento da luta que ele já tinha passado, ok? Então tô fazendo uma cena da luta mesmo, que apareceu ele parado, eu achei que seria uma referência legal, então não vai ter aqueles cristalzinhos, detalhezinhos na lateral, certo? E aqui eu só vou colocar esses cristais ao centro, lembrando que essa bandana ela foi cortada, né, durante a luta também, então vai ter aquela parte de sangue por cima do olho, tudo isso a gente vai ver na base da coloração. Como vocês já viram que o desenho pronto aí, né, colorido, ele tem todos esses detalhes que eu tô falando para você. Agora que a gente já terminou a bandana, nós podemos passar para a base do rosto dele. Então vou puxar na parte do lado do olho direito dele, né? E olha só um detalhe interessante. Para você que não tem essa noção ainda, a curva da bochecha dele, né, do rosto, ela vai se pegar bem na base do nariz. Veja que quando eu chego na base do nariz, eu faço a curva e levo diretamente para o queixo, tá? Aqui eu vou fazer até a parte final e até onde seria mais ou menos a orelha. Então a orelha dele a gente sabe que é na ponta do nariz também. Então é até onde eu levo o maxilar dele e eu paro por ali, ok? Então assim eu vou definir mais uma mecha aqui na lateral da cabeça dele, né? Para depois poder fazer outras partes do cabelo e fechar essa base do rosto completo. Antes de continuar, eu vou desenhar aqui também, eu vou definir, né, toda a basezinha da cabeça dele.
para fazer essa parte do cabelo dele aqui, uma coisa que eu super indico é que você faça também, né, como é um cabelo mais simples, você pode fazer uma demarcação mais ou menos do modelo do cabelo dele e depois ir colocando os detalhes por dentro. Assim você vai saber definir a altura do cabelo certinho, né, e colocar os traços de fios, de mechas que existe pelo cabelo dele. Então fiz isso, né, eu demarquei todo e depois eu tô meio que vestindo essa demarcação com os traços, com as curvas, com o volume que o cabelo vai aderindo aqui ao personagem. Antes de continuar essa parte do cabelo, vamos fazer a orelha dele, né, que vai um pouquinho acima da ponta do olho até a base do nariz mesmo, tá? E essa orelha dele é aquela que a gente vê dois brincos, né? Então ele tem dois brincos aqui no canto que eu vou definir também. É bem fácil de fazer, tá? São quadradinhos, né? Um pouquinho arredondado nas pontas. E aí depois é só detalhar toda a parte de dentro da orelha também. Aqui agora vamos fazer a base da roupa dele, tá? Para fazer essa base da roupa, vamos começar pela parte do colar aqui, né? Do colarinho da roupa dele. E essa parte é até fácil de fazer, né? Porque a gente vai definir ela até o centro do queixo, dá uma altura dela assim, que é aquela divisa, né? Da parte da roupa que fecha, tá? E ela tem detalhes por dentro também. Essa parte da divisa, ela vai ser meio que uma costura da roupa e a gente vai trabalhar depois isso, tá? Aqui no canto do olho eu vou fazer essa basezinha do cabelo que estava restando aqui, né? Mais um detalhe de cabelo para eu poder fechar a parte do ombro dele que está aqui em cima, tá? Ele tá com a cabeça, é como se a gente estivesse vendo ele em um ângulo um pouco acima, então por isso que o ombro dele fica bem próximo, né? À base da orelha, assim, da cabeça dele, ok? Em seguida eu vou definir as outras curvas que tem aqui dentro e outros detalhes, né, na parte da roupa, colocando os botões também e finalizando o canto da roupa ali na parte do peitoral e todos os outros detalhes de curvas, né, de dobras que tem aqui na base da roupa dele. Embora ela seja bem colada, ela gera algumas dobras também, tá? Juntamente com o bolso, né, que é aquele detalhezinho branco que tem na roupa de todos os caçadores de Oni. Agora que eu fiz todos os detalhes da roupa, só me falta agora fazer o restante do cabelo aqui na base de trás. Então aqui, como a gente já tinha boa parte encaminhada, né, eu só vou adicionar mais alguns detalhezinhos para deixar mais preenchido e deixar bem próximo à referência que eu usei. E assim ficamos certo aí com a parte do Uzui, ok? Agora vamos para a parte do Tanjiro. Para fazer o Tanjiro, aqui mais ou menos no centro da folha, a gente vai fazer um traço de 5,5 cm. Então veja que para fazer a cabeça de cada um deles eu usei uma medida diferente, né? E assim a gente vai ter um resultado diferente também para cada um, ok? Essa parte do Tanjiro é a mesma coisa. Depois que você faz a medida é só fazer o círculo, né? Não precisa ser perfeito, não importa se ele vai estar um pouquinho oval também. E essa parte do Tanjiro ele está um pouquinho inclinado, né? Então vou fazer dois traços inclinados e mais um traço na lateral. Ele está basicamente na mesma pose que o Uzui, porém ele está fazendo uma outra pose, tá? Então é a única coisa que está bem próxima ao Uzui é a posição dele. Aqui eu já começo definindo a base do nariz, né, que vai ser aqui em cima e na parte da testa. Mas por enquanto eu não vou trabalhar o nariz. Isso aqui é só um detalhe para eu poder fazer a base do olho dele. E a gente sabe que o olho do Tanjiro é aquele olho grandão, né, é um olho bem expressivo também. E a parte de cima dele é bem escurecida, bem forte, né, os cílios. A parte de baixo é bem fininha e pontiaguda, tá? Tem que lembrar desse detalhe. Ela gera um detalhe pontiagudo embaixo. E o olho dele também é bem diferenciado porque ele é poligonal, ele é meio que quadradinho, são vários tracinhos retos até formar um círculo, tá? Isso eu vou fazendo depois uma íris dentro, né, que vai ser branca. Então é bem diferente de todos os outros personagens. Depois que eu defino essa base inicial do olho, né, eu vou fazer um detalhezinho de pálpebra e a sobrancelha para já deixar pronto desse lado. E agora eu já posso continuar o outro lado aqui também, já fazendo uma primeira demarcação e depois eu vou fazer o traço completo dos cílios dele. Lembrando que esse lado aqui do olho, a gente vai ver ele maior por causa do ângulo que ele tá, ok?
Então o primeiro olho, né, que no caso é o olho direito, ele vai ficar um pouquinho menor por causa que o ângulo está um pouquinho mais longe da gente, tá? E depois eu vou fazer a íris também aqui na lateral, né, no mesmo estilo que eu fiz a primeira, seguindo a mesma regra, desenhando de formato poligonal e desenhando a partezinha de dentro também. Você pode fazer também a partezinha da sobrancelha e dos cílios, né, logo após, tá? E aí a gente já deixa a base do olho totalmente definida. Em seguida, agora eu posso finalizar essa parte do nariz do Tanjiro e também a boca, né? A boca dele vai estar um pouquinho, né, aberta só, tá? Ela não está muito expressiva, a expressão dele maior é na parte do olho também, tá? O nariz, veja que eu desenho no mesmo formato do Uzui, né? Um pouquinho depois, né, da linha central, tá? E agora eu já posso definir, né? Agora que a gente já tem a boca, o nariz, tudo pronto. Essa base lateral do rosto, tá? Que a gente sabe, o Tanjiro ele tem uma testona, né? E a parte do rosto dele é pequeno também, é curtinho, tá? Só que essa outra base aqui na lateral direita dele, na lateral esquerda, na verdade, né? Que é essa última parte que eu fiz, eu percebi que eu fiz ela um pouquinho pequena. Então você não faz agora, porque depois eu vou ajustar, tá? Eu vou deixar ela um pouquinho maior só, ok? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a detalhar uma mesh inicial aqui, que essa mesh é o que vai me dar a definição inicial para eu poder fazer as outras mechas dele e poder finalizar o cabelo dele, tá? E a gente sabe que o cabelo do Tanjiro, ele é aquele cabelo que são traços firmes, né? Traços duros, uns curvados, são traços curvados juntos com traços retos, né? Então ele vai formando várias mechas. E o cabelo dele tem várias mechas mesmo, ele tem uma divisa bem grande onde a gente vê que as mechas são grandes e voltadas para trás, tá? Então eu vou fazendo todos esses detalhes. Aqui eu não vou definir uma altura do cabelo dele, porque eu já tenho uma noção de tanto que eu já desenhei o Tanjiro aqui no canal também, mas você pode fazer a mesma coisa que eu fiz com o Uzui. Você define uma altura mais ou menos de onde vai ser, e aí você vai colocando os outros detalhes à medida em que eu vou fazendo aí no vídeo também. Ok, cabelo pronto. Agora eu vou fazer um detalhezinho do brinco, né? O brinco dele com aqueles símbolos dentro, tá? São símbolos bem fáceis de fazer, apenas uma bolinha com os tracinhos, tá? E eu vou fazer os dois brincos no caso, certo? Um vai estar voltado para uma direção e o outro para outra, né? Afinal ele está em uma pose de luta, né? Como se ele estivesse fazendo uma investida. Então os brincos voaram nesse momento. Aqui agora eu vou começar a base da roupa dele, certo? Aqui a gente vai perceber que ele está fazendo uma investida com a espada, né? E aí eu vou fazer alguns detalhezinhos nessa base de cima para depois começar a colocar outros detalhes embaixo também, tá? Então vou fazendo alguns traços aí, algumas curvas, né? Algumas dobras da roupa também. Em seguida, no centro eu vou marcar um traço e depois um outro embaixo. E aqui vai ser a base para a gente desenhar mais ou menos a manga da roupa dele, tá? E tendo essa parte da manga feita, a gente pode fazer o detalhe xadrez depois.
Antes de fazer qualquer outro detalhe, eu vou desenhar a espada dele aqui, né? O que aparece da espada, que é somente essa ponta final dela aqui, tá? Lembrando que a espada dele, a katana, ela vai ficar... Ela tem aquele aspecto que ela vai afinando, né? Ela fica fininha e pontiaguda lá no final. E aí a gente dá esse efeito aí, onde a parte inicial é um pouquinho mais grossa e o final lá é bem pontiagudo, junto com o detalhe central. Agora que a gente já terminou a espada, eu posso voltar aqui para a parte da roupa e começar a desenhar os detalhes xadrez dela. Essa parte de detalhes xadrez, você pode reparar que ele tem várias curvas, tá? Afinal, a roupa ela tá com várias dobras. Então esse xadrez ele gera várias curvas também. A gente não pode desenhar simplesmente retinho, né? Senão vai ficar estranho, não vai dar aquela impressão de relevo que tem que existir no desenho, ok? Então vou fazendo um por um, todos curvados e todos pegando uma pontinha na outra aí para deixar tudo certinho no desenho. A partir do momento que a gente termina o xadrez, eu vou fazer uns detalhes de umas marcas de luta, tá? Que ele tem na base do rosto dele. Vou fazer uns traços pelo olho também, porque como vocês viram aí na imagem, né, da capa, na imagem do vídeo inicial também, ele tá todo ensanguentado, né? Ele tá naquela parte da luta final, né? Naquela cena da luta final, até onde o olho tá com sangue também, tá? Então a gente vai ter que fazer algumas marcas de luta aqui por ele, juntamente com as veinhas que eu já coloco no olho desenhando também, porque aqui também eu vou fazer essas veias direto na line art. Bom, e é isso, o Tanjiro já está pronto, então nós temos os três personagens. Você pode ver que o Gyutaro ele tá um pouquinho estranho, porque tá faltando algo nele. A gente sabe que são aquelas manchas dele, né? E as manchas a gente vai fazer na parte de coloração, é por isso que ele fica estranho assim. A gente tá acostumado a ver ele completo, como eu já disse, né? Então ele dá essa estranheza aí para nós, né? Aqui agora eu vou apagar com a borracha limpa-tipos, tá? Você pode usar uma borrachinha normal. É uma coisa que eu aconselho você fazer antes de fazer qualquer line art, é você deixar o seu esboço um pouco mais claro, ou então o mais claro possível aí, para você poder fazer a line art com as canetinhas, tá? E aqui eu vou usar a canetinha da Staedtler, tá? Aqui no caso eu vou usar a ponta 05 para fazer todos os detalhes do desenho, né? E deixar uma line art bonita nos três personagens, ok? Bom pessoal, e essa foi nossa primeira parte, tá? Depois que você faz a line art é só apagar o desenho aí, todos os traços, né? Que não vai precisar mais. Limpa todo o papel, deixa tudo branquinho e aí você vai deixar esse resultado magnífico para vocês, beleza? E seguinte, velho, ó, se você quer aprimorar um pouquinho mais, né, quer fazer desenhos assim, montar, né, fazer qualquer estilo de desenho dos seus personagens favoritos, mano, me dá uma chance clicando no link aí da descrição, no comentário fixado, e vai lá conhecer meu treinamento, velho, porque você tá ligado, né? Aí se eu ensino assim no YouTube, imagina num treinamento online que eu tenho mais liberdade para ensinar, cara. Então dá essa oportunidade lá, beleza? E vamos aguardar a segunda parte aí do nosso vídeo. Valeu, deixa muito like e até a próxima.